E aí, vamos falar de informática? Hoje vamos dar sequência ao nosso curso de WPS Office, ainda falando do editor de texto, né? Essa aqui é a quarta aula e na aula de hoje vamos falar aqui dos recursos, né? Como colunas, a caixa de texto, aprender a fazer os parágrafos no texto de maneira correta, entre outras coisas, né? Então, já vai aí deixando o seu like, né? Se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito e depois da vinheta a gente já começa a nossa aula. Eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática. Canal esse destinado a pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de informática. Aqui vou tentar trazer sempre a informática de uma maneira mais simples, né? Sem usar assim, muitos termos técnicos para facilitar o seu aprendizado. E sem mais delongas, já vamos passar direto aqui para a tela do nosso WPS Office. Aqui com a tela do WPS Office aberta e o primeiro assunto dessa aula, o primeiro tópico, será o parágrafo. Você que não sabe ou não conhece por esse nome, né? O parágrafo é aquele espaço que fica antes do início da primeira linha, até mesmo quando você está escrevendo na mão. Normalmente a primeira linha do texto você sempre começa ela um pouquinho mais à frente. A primeira linha do texto costuma ficar ou deve ficar sempre assim um pouquinho mais à frente. E esse espaço fica reservado aqui é chamado de parágrafo, recuo de parágrafo, e existe algumas formas de você fazer ele. Tem algumas pessoas que costumam fazer ele usando a barra de espaço, clicando no começo do texto aqui da primeira frase e vai pressionando a barra de espaço, que aí o texto vai andando para frente. Essa é uma forma de fazer, mas é uma maneira que, além de dar mais trabalho, também fica um pouco errado, porque se você não conseguir lembrar a quantidade de espaço que você deu, quando for fazer o outro parágrafo, pode acontecer de deixar um parágrafo maior que o outro. Para deixar eles todos do mesmo tamanho certinho, você pode usar também a tecla Tab. Essa tecla Tab no teclado, ela fica sempre do lado esquerdo do teclado e é representada por duas setas. Para usar a tecla Tab para fazer o recuo de parágrafo ou parágrafo, também você clica no começo da frase e pressiona a tecla Tab uma vez. E a primeira frase também vai dar aquele salto para frente. E a maneira mais correta de se fazer o parágrafo, ou pelo menos aquela mais indicada, é você usando a régua aqui na parte de cima. Aqui no cantinho, no início da régua, aqui no início do texto, tem aqui uns pontinhos e a parte de cima, quando você coloca o mouse em cima, aparece esse nome, recuo da primeira linha. Por aqui você pode determinar o tamanho exato em centímetros e você vai querer colocar no seu parágrafo, porque tem assim algumas faculdades que costumam pedir ali o recuo de parágrafo 1,5 cm, 1,25 cm, e para colocar o recuo de parágrafo, né, fazer o parágrafo com esse tamanho exato em centímetro, usando a tecla Tab ou a barra de espaço, como eu mostrei agora há pouco, vai dar mais trabalho para você conseguir chegar nesse tamanho exato. E usando aqui a opção do recuo de primeira linha, você consegue, baseado na numeração que está aqui na régua, aí você pode pegar esse pontinho aqui de cima, o recuo de primeira linha, clicar, segurar e arrastá-lo até chegar no tamanho que você deseja. Deixar aqui no 2 centímetros. Perceba que o início, a primeira linha, vai começar exatamente aqui dos 2 centímetros. Se ele pedir 1,5, é só colocar aqui no 1,5. Agora, o mais indicado é você fazer isso antes de começar a digitar o texto, né? Aqui está o título do texto, eu já fiz o título. No título não se usa o recuo de parágrafo. Eu vou começar a digitar aqui a primeira linha do parágrafo, né? A primeira linha do texto. Aí o que é que eu faço? Venho aqui na régua, no recuo de primeira linha, clico, seguro e arrasto e já faço o parágrafo. Fiz o parágrafo, agora é só digitar o texto. Quando você faz o parágrafo antes de começar a digitar o texto, quando você terminar de digitar o seu primeiro parágrafo e pressionar o Enter, para a próxima linha, né, para começar o próximo parágrafo, o texto já vai começar de onde você marcou o parágrafo. No caso aqui eu coloquei 1,5 cm, automaticamente o texto já vai começar de 1,5 cm. E conforme você vai digitando o texto, enquanto você não pressionar o Enter para ele descer para o próximo parágrafo, sempre que o texto chegar, sempre que a frase chegar no final, olha, e não tiver mais espaço, automaticamente ele desce, né, para a próxima linha.
e começa do alinhamento da margem. Ele só vai começar à frente, né, com o recuo de parágrafo, quando você pressionar o Enter. Então, se você está começando a digitar o texto, é melhor você já começar fazendo o parágrafo para evitar de ter que fazer o parágrafo depois que você digitar o texto. O próximo tópico aqui da nossa aula de hoje é a ferramenta Marcadores e Numeração. E você já vai encontrar uns atalhos para elas aqui na página inicial. Esses dois aqui tem assim 3 pontinhos e uns tracinhos do lado, que é os marcadores, e logo ao lado dele, que é a numeração, tem 3 números de 1 a 3 e 3 tracinhos ao lado, né? Que é assim que se representa essas duas ferramentas. A função deles é a mesma, a diferença é que a numeração vai colocar números e os marcadores vai colocar símbolos. E normalmente eles são utilizados quando você quer fazer uma lista. Vamos aqui por exemplo prático. Digamos que isso aqui fosse uma lista, aí quando você usa a numeração, ela fica desse jeito. Pode clicar em cima dele, ele já vai acrescentar a numeração, a lista, ou você pode clicar na setinha que tem ao lado e aqui você vai escolher a numeração. Que por estar tudo preto, acho que não vai estar dando para enxergar direito, mas aqui ele tem outros formatos de numeração. Primeiro aqui, ó, só com o número e esse pontinho, pode também querer usar com o número e o parêntese, ou formato de letras, a numeração, tem até também em algarismo romano. Com os marcadores é a mesma coisa. A única diferença é que ele vai colocar esses pontinhos. Aí tanto os marcadores como a numeração você pode colocar antes de digitar o texto ou depois que digitar o texto. O indicado é você fazer antes, porque se você faz antes, vamos apagar aqui, colocar aqui a numeração primeiro, colocar essa daqui. Pronto. Como eu coloquei a numeração antes, já vamos de novo aqui, tocando. Quando pressionar o Enter para descer para a próxima linha, automaticamente ele já coloca a próxima numeração na sequência. Sem precisar, depois que você digitar, selecionar tudo e colocar lá a numeração. O mesmo acontece com os marcadores. Você escolhe o marcador antes de começar a digitar, aí vai digitando. E automaticamente, enquanto você digita, quando você pressionar o Enter para descer para a próxima linha, ele já coloca o próximo marcador, né? Já vai dando sequência. Para retirar esse marcador, você pode clicar novamente lá na ferramenta de marcadores e colocar em nenhum, a primeira opção, que aí ele tira. Mas tente lembrar sempre de que o cursor do texto, essa barrinha que fica piscando, ela tem que estar na frente do marcador ou da numeração que você vai retirar. Se ela tiver aqui, antes do América do Sul, e eu clicar lá em nenhum, ele vai tirar o de lado da América do Sul, porque é onde está o marcador do texto. Ou então, se preferir, você pode apenas apagar, apertando aqui o Backspace, na tecla aqui você apaga e vai apagar. Ou então ainda, se você pressionar o Enter novamente, no caso aqui terminou aqui o América do Sul, pressionou o Enter para descer para a próxima linha, ele já vai descer com o marcador. Se você pressionar o Enter novamente, ele apaga o marcador e volta ao alinhamento da margem, para o alinhamento do texto. Ainda falando aqui sobre os marcadores, você pode acabar criando também a sua própria lista de marcadores sem precisar usar aqui as ferramentas de marcadores, assim também como a numeração. Porque se você digita aqui uma letra, vamos colocar aqui a letra B, e coloca um ponto logo após a letra, ele vai entender que isso aqui é um marcador. Aí se você digitar e quando pressionar o Enter, ele vai continuar a sequência daquele ponto ali que você parou. Então você também tem que ter cuidado com isso. O mesmo acontece com a numeração. Se você digitar um número e logo depois do número você colocar o ponto, ele também vai entender que é uma numeração, uma lista. O mesmo acontece também quando você faz isso com um parêntese. Se você colocar uma letra e digitar o parêntese fechando logo em sequência, ele também vai entender que isso é uma numeração, que isso é um marcador. Tanto a letra quanto o número. Se você digitou o número, digitou o parêntese na sequência, ele já vai achar que isso é uma numeração também. O nosso próximo tópico são as colunas, que é algo que você vê bastante
em jornais, revistas, e a ferramenta colunas ou a opção colunas você vai encontrar também aqui em layout da página. Clicou em layout da página, logo aqui abaixo você vai achar a opção colunas. E para usar a opção colunas ou comando colunas, como queira chamar, também é necessário selecionar a parte do texto que você vai dividir em colunas. No exemplo aqui desse texto, eu vou dividir em colunas esse primeiro parágrafo apenas. Então eu seleciono ele, clicando no começo, segurando e arrastando até o final, ou clica no começo, segura a tecla Shift e clica no final. Que aí ele seleciona. Aí vou lá em layout da página, colunas. Aqui ele já vem com essas duas opções pré-definidas, né? 2 colunas e 3 colunas. Vamos usar elas por enquanto. Marcar aqui 2. Aí o texto ficou em 2 colunas. Ele vem, chegando aqui no final da primeira coluna, ele volta para cá para o começo. E do final da segunda à primeira coluna, ele pula lá para o início da segunda. Vamos voltar aqui em colunas novamente. Agora colocar 3. E aí ele vai dividindo as colunas de acordo com a quantidade que você escolheu. Vamos voltar aqui para uma. Ele vai servir para você retirar as colunas, ou no caso, deixar todo o texto em uma coluna só. Vai servir para você retirar as colunas ou deixar o texto em uma coluna só, como está aqui. Se você quiser colocar em mais colunas, aí vem aqui de novo em colunas. Aí agora você vai ter que vir aqui em mais colunas, caso queira colocar mais do que 3. E aqui nessa numeraçãozinha aqui, você define a quantidade de colunas que você vai querer. Deixar aqui em 4, confirmar, e aí ele vai dividir o texto naquela quantidade que você deseja. Vamos deixar essa daqui em 2. Essa daqui está em colunas. Aí aqui embaixo tem um subtítulo, né, para dar continuidade no texto. Aí eu vou colocar esse aqui também em colunas. E assim ele vai dividir o texto, o primeiro parágrafo em 2 colunas e o segundo parágrafo em terceira. E com isso você pode ir organizando, arrumando o texto conforme você desejar, de acordo com a sua necessidade. E o último tópico da nossa aula de hoje é o chamado quebra de página. Esse quebra de página, ele é usado quando você quer passar de uma página para outra. Se você descer até o final da folha, aqui como o texto está grande, ele já está passando para a segunda página, pode perceber que aqui no final ele tem essa divisóriazinha. E aqui ele está indicando que você já passou para a próxima página, né? O que está essa divisória para cima fica na primeira página, o da divisória para baixo fica na segunda. Quando o texto é grande, ele faz a quebra de página automaticamente, sem você fazer nada. Porque aí quando acabar o espaço na primeira página, automaticamente ele já passa para a próxima. Quando o texto é pequeno, que ele não ocupa a folha toda, ele não passa para a próxima página. Mas digamos que você digitou o texto até aqui e agora você precisa iniciar um outro texto na segunda página. Para fazer isso, para você passar para a próxima página, tem 2 opções. Você pode ir pressionando a tecla Enter até o cursor do texto, essa barrinha que fica piscando, chegar na segunda página. E eu sei que ela passou para a segunda página quando a segunda página aparecer abaixo da primeira, ou ao lado como está aqui, ou ao lado como está aqui. Porque o zoom está pequenininho, mas está dando para ver as duas uma ao lado da outra, né? Mas no zoom normal, quando aparecer a divisória, porque significa que você passou para a próxima página, né? Que o cursor do texto está na próxima página, no caso aqui é a segunda, e agora o que você digitar vai ficar na segunda página. A outra maneira de você fazer isso também, assim de forma mais simples e direta, é você usar a tecla de atalho Ctrl e a tecla Enter. Você segura ela e aperta o Enter uma vez. E aí, de uma vez só, ele já passa para o início da próxima folha. Mesmo sem ter nenhum texto aqui, como é o caso aqui da segunda folha, se eu apertar Ctrl e o Enter, ele já vai passar para a terceira folha automaticamente, sem precisar você descer a página toda até chegar lá na outra página. Outra forma de você fazer também essa quebra de página, aí vem na guia layout da página e aqui do lado direito você vai ver a opção quebras. É só clicar nela e aqui tem quebra de página. Clicou em quebra de página, automaticamente ele já faz a quebra de página passando para a próxima. Agora, uma observaçãozinha que tem que ser feita nesse caso é com relação, deixa eu aumentar mais aqui o zoom, é com relação à posição do cursor do texto, né? Essa barrinha que fica piscando. Aqui ela está no final do texto. Então, se eu fizer a quebra de página aqui, vai só o cursor para a próxima página. Mas se por um acaso aí ela estiver no meio do texto,
como ele está aqui ó, antes da palavra economia, se eu fizer a quebra de página agora, tudo o que está abaixo do cursor do texto vai para a próxima página junto com ele. Vamos fazer aqui a quebra de página de novo, aqui na opção quebras, quebra de página. Tudo o que estava na frente do cursor, né, depois do cursor, vai para a próxima página junto com ele. Aqui, vamos diminuir aqui o zoom só para ver melhor as duas folhas. Agora eu vou colocar depois da palavra economia. Com isso, a palavra economia dessa vez não vai mais passar para a próxima página, porque ela está antes do cursor. Mas o que tiver depois, no caso aqui o texto, passará para a próxima página. Então, quando você for usar essa opção da quebra de página, você precisa se atentar a isso com relação à posição do cursor. Essa barrinha que fica piscando aí no meio do texto. Mas se o que você quer é passar o texto para a próxima página, aí sim, você clica no começo do texto, deixa o cursor no começo do texto e quando der a quebra de página, todo aquele texto passará para a próxima página, deixando a página que ele estava em branco. Também, dependendo da necessidade, é uma forma de você usar a opção quebra de página. Então é isso, espero aí que você tenha gostado aí dessa aula. Se gostou, já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ajuda o conteúdo do canal a chegar a mais pessoas, né? Então, sem mais para o momento, vamos falar de informática.